quais são os elementos, né, desse conjunto dos números reais. E aí eu fiz um esqueminha aqui para que você possa acompanhar aqui comigo, do que é de fato o conjunto dos números reais. E veja bem, os números reais a gente pode, ou melhor, a gente deve considerar como sendo uma união entre dois grandes conjuntos, que é o conjunto dos números racionais, representado aqui pela letra Q, e o conjunto dos números irracionais, que é representado normalmente pela letra I. Bom, dá uma olhada aqui. Suponha que tudo isso é o conjunto dos números reais. Então essa divisão aqui ela é muito importante, porque ela separa aqui o lado esquerdo sendo o conjunto dos números racionais, está aqui, e aqui o lado direito o conjunto dos números irracionais, está aqui também. Deixa eu te dar alguns exemplos e relembrar como se fosse a sua história mesmo como aluno. É mais ou menos assim. Quando você era do 6º ano, bem novinho, você começou a trabalhar matemática no conjunto dos números naturais. Este N é um N de natural. Portanto, lá no 6º ano, você fazia diversas matérias envolvendo os números do tipo 0, 1, 2, vou pôr aqui o 7, né? Poderia ser... Bom, os números naturais são 0, 1, 2 e isso vai para o infinito, ok? Você não considera nenhum número decimal, tipo 1,3, não. Só os números 0, 1, 2, 3, infinito. Beleza. Daí você chega no seu 7º ano. No 7º ano, você expande um pouquinho essa história de conjuntos numéricos. É lá que você lembra, que você começa a entender a presença dos números negativos. O conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, ele engloba, na verdade, todos os naturais, mais os números negativos, tipo menos 1, menos 5, bom, qualquer um deles. Portanto, nós estamos numa etapa mais ou menos assim. Tem o 0, ok? E aí tem o 1, o 2, o 3, isso vai para o infinito. E tem também o menos 1, menos 2, menos 3, isso vai para o infinito. Esse é o conjunto dos números inteiros, ok? No 8º ano, é apresentado para você o conjunto dos números racionais, né? Essa letra Q, tá aqui, ó. Que seria todos os números naturais, junto com todos os números inteiros e ainda mais alguns. Por exemplo, o número 1,7. Esse é um número racional. Números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. O número 1,7, que eu te dei como exemplo, você pode considerar ele como sendo 17 sobre 10. Se você dividir, né, 17 dividido por 10 dá 1,7. Portanto, os números racionais, eles começam a englobar uma quantidade gigantesca de coisa, certo? Se você começar a considerar aí os números decimais do tipo 0,23 ou até mesmo as dízimas periódicas, né? Esses números, por exemplo, assim, ó, 5,444, vou pôr uma barrinha aqui para representar para sempre 4, infinitamente 444, isso é uma dízima periódica. É possível escrever ela na forma de fração, fazendo com que ela seja racional, ok? E só lembrando rapidamente, os números irracionais são as dízimas, porém elas não são periódicas, elas não têm um período que se repete para sempre. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui, raiz quadrada de 2. Se você fizer na calculadora, você vai encontrar lá 1,41 e mais uma série de dígitos e você vai ver que não tem nenhuma repetição, é uma dízima. Portanto, o raiz de 2 ela é irracional, assim como o raiz de 3, o raiz de 5. Um bom exemplo também é o π. Lembra do π? Né? Presente lá nas circunferências, nos círculos. O π é um número irracional, ele é aproximadamente igual a 3,1415, 3 pontinhos, sem nenhum período de repetição. Ele é irracional, ele é uma dízima. Bom, esse é o conjunto dos números reais, é quando você junta tudo isso, ok?